sobre a qual construímos nossa vida determinará o resultado. Isso inclui como lidamos com o que os outros trazem para a nossa vida que é ruim, errado ou difícil. Nosso alicerce e os materiais que usamos para construir nossa vida, se não forem sólidos e puros, resultarão em escolhas pecaminosas, relacionamentos rompidos e resultados ruins. Só faz sentido escolher a melhor base que encontrarmos, certo? As Escrituras nos dizem: porque ninguém pode lançar outro fundamento senão aquele que foi lançado, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. A maioria de nós investiu muito tempo, esforço e recursos para construir nossas vidas sobre um alicerce repleto de rachaduras, pedaços quebrados e faltando peças, e sobre uma base instável e pouco confiável. É impossível para nós reconstruirmos nossas vidas até que primeiro lancemos um alicerce novo e solidamente seguro. Assim como a chave para a construção de uma casa forte e resistente começa com a base sólida, o mesmo acontece quando tentamos construir uma vida sólida. A chave mais crucial e essencial para o sucesso em nossa jornada para a plenitude é esta: devemos substituir nosso alicerce de má qualidade, defeituoso e quebrado, pelo único fornecido e garantido pelo próprio Deus. O único fundamento seguro para uma vida sólida, consistente e frutífera é Jesus Cristo. Somente uma vida alicerçada e fundamentada nele pode ser plena, rica, vibrante e completa. Então, como vamos do aqui para o lá? Temos que começar entendendo algumas verdades básicas e fundamentais. Já aprendemos algumas delas na seção 1. Hoje e todos os dias queremos construir sobre o que aprendemos até agora, fortalecendo o alicerce e acrescentando mais verdade à medida que avançamos. O objetivo é trabalhar fielmente para enxertar essas coisas em nossos corações, mentes e almas, para que o lixo seja retirado e o tesouro da verdade o substitua. É quando nossas vidas são verdadeiramente transformadas e começamos a viver uma vida que Deus nos criou para viver. Nossas 6 verdades fundamentais. Verdade 1. Deus deseja um relacionamento saudável, completo, vibrante e amoroso conosco. Deus nos criou com o propósito de nos amar e um dia nos convidar a participar de sua glória. No Salmo 8, Davi se maravilha com a forma como o poder e a majestade daquele que criou o universo, é óbvio, na criação, e então ele se pergunta como a humanidade deve ser especial, porque Deus nos criou um pouco abaixo dos seres celestiais, e então colocou toda a sua criação sob o nosso cuidado. Desde o início, Gênesis de 1, 26 e 27, somos informados de que Deus criou a humanidade à sua própria imagem. É apenas da humanidade que isso é dito, em Gênesis 9. Depois que Noé e sua família saíram da arca após o dilúvio, Deus os instruiu a serem frutíferos e se multiplicarem, assim como fez com Adão e Eva, e em seguida adicionou 2 mandatos. Segundo deles, estabelece um fato de que Deus considera sagrada toda a vida humana, e cada uma deve ser tida em alta estima. Gênesis 9, 6. Em Mateus 6, 25 a 35, quando Jesus está nos ensinando a não ficarmos ansiosos e por que não ficar, ele aponta que Deus cuida dos pássaros que não contribuem com nada para a sua própria alimentação, além de comer, e que nós somos de muito mais valor do que eles. E mais tarde Jesus comenta: pois que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro? Linguagem bíblica para todo o universo criado.
mas perder a sua alma. Marcos 8,36. E eu vos digo, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15:10. No que diz respeito a Deus, uma alma, você, vale mais do que o universo criado. Deus nos criou com o propósito de nos amar e um dia nos convidar a compartilhar de sua glória. Romanos 5, de 1-2, Gálatas 4:7, Romanos 8, versículo 15-17, e outros. Ele se deleita quando qualquer um de nós abandona nossos caminhos pecaminosos e rebeldes e se rende a ele. Mas o projeto original de Deus e a intenção criada foram quebrados há muito tempo e permanece quebrado em vários graus para muitos de nós. O modo quebrado em que vivemos em nossas casas, em nossos relacionamentos, em nossa própria mente e em todos os aspectos de nossas vidas é um reflexo dessa quebra do projeto original, tudo porque acreditamos e vivemos mentira. Verdade 2. O desejo de Deus é que todos aceitem livremente seu amor e se reconciliem com ele, mas ele sabe que nem todos aceitarão. Provavelmente o versículo mais famoso de toda a Bíblia é João 3,16. Porque Deus amou o mundo assim, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Os 2 versículos seguintes também são muito importantes. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crer não é condenado. Quem não crer já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3:17, versículo 18. Podemos ver claramente que o desejo de Deus é que todos creiam. Versículo 16. Mas ele sabe que alguns irão crer e outros não. Versículo 18. Ele realmente deixa a decisão final para nós. Em 2 Pedro 3:9, o apóstolo Pedro afirma: ele não deseja que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então vemos que em 1 Timóteo 2:3-4, tal oração por todos é boa e bem-vinda diante de Deus, nosso Salvador, visto que ele, Deus, deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. E lá atrás, em Ezequiel 18:23, lemos: tenho eu algum prazer na morte do ímpio, declara o Senhor Deus, mais do que em que ele se converta dos seus caminhos e viva? O fato de que desejo de Deus é que todos venham a conhecê-lo, aceitá-lo e amá-lo é semeado em todas as Escrituras. Essa ideia é reforçada no último convite da Bíblia, em Apocalipse 22:17. E o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouvir, diga: vem. E deixe que aquele que está com sede venha. Quem quiser, beba da graça da água da vida. Na versão King James, lê-se: quem quiser, beba da graça da água da vida. O fato é que, no entanto, todos nós escolhemos primeiro seguir nossos próprios caminhos e rejeitá-lo. Então, muitas vezes, mantemos esse curso. Verdade 3. O projeto original de Deus, sua origem criada, foi quebrada voluntariamente pela humanidade. Uma vez que percebemos que Deus nos ama e quer que tenhamos um relacionamento saudável, completo, vibrante e amoroso com Ele, também percebemos que por causa da nossa pecaminosidade, por natureza e por escolha, seu propósito criado para nós está muito distante do nosso alcance. Deus é bom, reto, justo e santo, e Ele não pode ter amizade ou companheirismo com o pecado. Independentemente de quanto Deus deseja um relacionamento conosco, isso não pode acontecer enquanto amarmos o pecado mais do que ele, e enquanto o pecado permanecer não confessado e sem arrependimento de nossas vidas. Isso não significa
necessariamente que temos que conhecer e confessar todos os pecados, porque nos é impossível conhecer todos eles. Mas o que sabemos devemos confessar e nos arrepender. Essa é a expectativa dele a nosso respeito. O primeiro homem e a primeira mulher desfrutaram de uma caminhada diária com Deus que foi interrompida em um dia por sua própria rebelião. A interrupção durou. A interrupção durou. Desde então, até este exato momento, a rebelião deles começou quando eles acreditaram em uma mentira. Uma mentira que estava em contradição direta com a verdade que Deus havia proclamado. Também sabemos que o mesmo padrão foi e é repetido ao longo da história da humanidade, essencialmente em nossas próprias vidas. Todos nós temos as mesmas oportunidades de escolher a verdade em vez da mentira. E muitas vezes escolhemos mentiras, e por razões egoístas, assim como Adão e Eva fizeram. Nota de estudo: você pode ver uma história paralela interessante em Mateus 4, 1 ao versículo 11, onde Satanás tentou Jesus pessoalmente no deserto. As mesmas 3 mentiras, os mesmos objetivos. Ainda bem que não funcionaram. O pecado que separou Adão e Eva de Deus foi a desobediência ao mandamento de Deus de não comer do fruto de uma determinada árvore no jardim do Éden. Mas não era comer a fruta que era o problema. Eles desobedeceram deliberadamente e pecaram, tudo porque acreditaram em uma mentira. Eles comeram frutas? Isso é tudo. Não era sobre a fruta. Tratava-se de acreditar em uma mentira e desobedecer a Deus, porque a verdade alternativa apresentada pela serpente era mais desejável e preferível a obedecer ao que Deus havia dito. Claro, todos nós já fizemos isso, e pior, não é? Hoje mentimos, roubamos, ficamos com ciúmes do que os outros têm, abusamos e maltratamos outras pessoas para o nosso próprio prazer. A lista continua. Mas fazemos tudo isso porque acreditamos que o que essas coisas oferecem é mais desejável e preferível do que a vontade e o plano de Deus. Percebe? Desobediência construída sobre mentiras. A menos e até que Deus intervenha. Não temos esperança de remediar a conexão quebrada entre ele e nós. Não há nada que uma humanidade rebelde possa fazer para restaurar o desígnio original de Deus e se reconciliar com ele. Verdade 4. O próprio Deus forneceu o caminho da restauração e da reconciliação. Porque a devida penalidade pelo pecado é a separação eterna de Deus. Morte. Gênesis, capítulo 2, versículo 16 ao 17. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Para pagar a devida penalidade, a dívida do pecado, mesmo por uma mentira ou um ato egoísta, exigiria morte espiritual eterna, separação de Deus para cada perpetrador. Isso ocorre porque Deus e o pecado não podem ter nenhuma afiliação, muito menos um relacionamento mutuamente amoroso e cuidadoso. A humanidade certamente está perdida e sem nenhuma esperança além da intervenção e ajuda de Deus. A resposta de Deus para o problema do pecado é Jesus Cristo. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 6. Jesus é o único que pode nos reconciliar com Deus. Não há outro caminho. No entanto, ele é o caminho. Na verdade, o coração do Evangelho é explicado em 2 Coríntios 5,19, que diz:
Em Cristo, Deus reconciliava consigo o mundo, não imputando aos homens as ofensas. Como Deus resolveu isso? Jesus é totalmente Deus e tornou-se homem. Ver João, capítulo 1, versículo 1, 14, Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Deus o Filho existia com Deus, o Pai, antes que houvesse um princípio. Assim como o primeiro Adão nos representou no tribunal de Deus em a rebelião, porque Jesus é totalmente Deus e totalmente homem, não tente descobrir isso agora. Você não precisa, entre parênteses. Ele é o único que poderia ser nosso santo e justo, representante no tribunal de Deus após a rebelião. Jesus, que já era Deus, tornou-se humano como nós, mas não tinha nenhum pecado. Ele viveu uma vida totalmente justa. Foi tentado de todas as maneiras que somos. Ainda assim, ele não pecou. Ele verdadeiramente é Deus conosco. O significado do nome Emanuel. Soletrando Emanuel, Mateus 1, 23. A resposta justa e imparcial de Deus a todo pecado é a sua ira plena e pura. No entanto, por seu amor por nós e por seu compromisso de tornar possível que um dia sejamos convidados a compartilhar de sua glória, sabendo que nunca poderíamos pagar a dívida por nossos pecados, ele se fez o único sacrifício adequado que era possível pelos nossos pecados. Quando Jesus, Deus Filho, morreu na cruz, ele assumiu toda a ira de Deus Pai por nossos pecados em nosso lugar. Isso significa que o próprio Deus tomou o castigo que merecemos para que nunca tivéssemos que enfrentá-lo. Esse é o tipo de amor que Deus tem por todos que ele criou à sua imagem. E isso inclui você e eu. A palavra de Deus diz: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Porque nossos pecados nos separam de Deus e nos mantêm separados dele, e porque a pena para o pecado é a morte, separação eterna de Deus. Jesus voluntariamente morreu nossa morte por nós, porque Cristo pagou nossa dívida de pecado, e Deus Santo pode agora ter comunhão íntima com o homem outrora pecador. A única provisão para o perdão do pecado que Deus fez é a morte de Cristo. Não há salvação em mais ninguém. Veja João 14, 6, Atos 4, 12. Ele morreu para que pudéssemos viver com Deus para sempre. Isso é conhecido como redenção. Sim, Jesus é a resposta para o problema da nossa separação de Deus por causa do pecado. No entanto, ele não pode ter nenhum efeito em nossas vidas, a menos que recebamos e nos entregamos a ele. João 1:12. Este é o ingrediente essencial para a vida eterna e para viver em liberdade e plenitude.